E aí galera, tudo certo? A menos que você tenha caído de paraquedas, existe uma enorme possibilidade de você ser mais uma pessoa apaixonada pela sétima arte. Isso porque nós vamos falar simplesmente de uma das mentes mais importantes de toda a história do cinema. Mesmo que você não se lembre, muito provavelmente você já viu esta imagem em algum lugar. Isso porque essa foto dessa lua com esse troço no olho nada mais é do que uma das imagens mais emblemáticas de toda a história do cinema. Isso porque ela faz parte de um momento muito importante da sétima arte. Ela é retirada do filme A Viagem à Lua, que nada mais é do que o primeiro filme de ficção científica de toda a história do cinema. Esse filme foi produzido lá em 1902 por um mágico ilusionista chamado Georges Méliès. E se você é um apaixonado ou pelo menos um entusiasta e já procurou saber sobre a história do cinema, com certeza você já viu esse nome. Isso porque o legado do Méliès é tão grande, e não só de tamanho, e importância também, que os seus métodos são utilizados até hoje, mesmo com toda a evolução tecnológica que o cinema já conquistou ao longo do século. Para a gente conseguir entender como Méliès conseguiu revolucionar o modo de se contar a história nas telonas, a gente precisa passear um pouco pela sua vida, porque parece que desde cedo as coisas iam meio que se encaixando para que tudo isso acontecesse. Há quem chegue a chamar de sorte ou até mesmo destino. Méliès nasceu em 1861 em Paris, a famosa capital francesa. Existem diversos relatos que desde moleque Méliès já gostava de brincar com truques de mágica e ele era realmente muito bom. E essa paixão foi crescendo de tal forma para Méliès que isso não era apenas um hobby para as horas vagas. Ele fez disso sua profissão, tanto que anos depois Méliès já era um dos mágicos mais conhecidos de toda a França na sua época. E esse é um fato de extrema importância para a história do cinema, porque talvez se não fosse essa paixão dele pela mágica, as coisas poderiam ter acontecido bem diferente, ou melhor, podiam nem ter acontecido, e você vai entender melhor isso um pouco mais pra frente. Outro fato muito importante é que o Méliès era conhecido por gostar de arte de um modo geral, tanto que ele chegou a comprar o conhecido teatro Robert Houdini e futuramente montar a sua produtora, que levaria o nome de Star Filmes, palco maestral onde Méliès realizaria suas produções cinematográficas.
Para entender um pouco mais de como o cinema se aproximou da vida do Méliès, a gente precisa falar de um carinha que com certeza esse sim você já ouviu falar dele, Thomas Edison. Mas o que o famoso criador da lâmpada incandescente tem a ver com tudo isso? Thomas Edison havia criado em sua empresa um aparelho muito interessante, que recebeu o nome de cinetoscópio, que era uma caixa gigante com rolos extensos de imagens que, quando eram passados em uma determinada velocidade, dava a ilusão que as imagens estavam se movimentando. E aquela invenção começou a atrair olhares, e um desses olhares foi dos irmãos Auguste e Louis Lumière, que resolveram então aprimorar o cinetoscópio e criaram o cinematógrafo, que além de gravar as imagens em alta velocidade para dar a ilusão de movimento que o cinetoscópio dava, o aparelho ainda projetava essas imagens em movimento numa tela, o que futuramente seria considerado o grande marco zero da história do cinema. E por que eu estou falando disso? Porque em 28 de dezembro de 1895, lá no Grand Café de Paris, os irmãos Lumière iam apresentar o cinematógrafo para o público, criando ali a primeira sessão pública de cinema da história. E adivinha quem estava lá naquela noite? Exatamente, nosso querido Georges Méliès, que ficou tão apaixonado pelo que ele estava vendo que ele decidiu que precisava daquela máquina para si. Então ele foi atrás dos irmãos Lumière para comprar o invento, mas não obteve sucesso. Então ele recorreu a comprar um equipamento genérico ao dos irmãos Lumière e começou então a fazer as suas gravações. Vale lembrar que naquela época os filmes não eram com roteiros como vemos hoje. Na verdade, no início os caras simplesmente pegavam a câmera, ligavam e deixavam ela gravar. Fosse uma rua, pessoas andando, qualquer coisa. Eles colocavam a câmera, botavam para gravar e era aquilo que eles exibiam. Tanto que o primeiro filme da história, chamado A Chegada do Trem à Estação, nada mais é do que o nome sugere, mas ainda assim era algo fantástico, porque pela primeira vez as pessoas estavam vendo imagens se movimentar. Inclusive existe até uma história que ficou muito famosa, que conta que em algumas sessões desse filme, algumas pessoas chegaram a correr e gritar com medo quando o trem se aproximava da tela, porque elas pensavam que o trem realmente atravessaria a tela e atropelariam todas elas. Mas vamos voltar para o nosso personagem principal, porque é aqui que a história começa a virar. Em um desses dias que Méliès saiu para gravar, ele resolveu filmar uma rua, e durante essa filmagem havia um ônibus que estava atravessando de um ponto para o outro. Só que no meio dessa travessia, a câmera travou e parou de gravar por alguns instantes. E quando ele foi revelar o filme, ele descobriu um efeito incrível que aconteceu devido a este travamento, que foi mais ou menos isso aqui. O ônibus vinha passando pela rua e a câmera travou, e só voltou a gravar alguns segundos depois. Mas quando se assistia ao filme sequenciado, a impressão que se tinha era que o ônibus havia simplesmente desaparecido como mágica. E isso agradou muito Méliès. Então ele nomeou esse efeito de stop action, que é a base da criação para o stop motion. Sabe o stop motion, aquele filme que as pessoas movimentam os bonecos devagarzinho, vão tirando várias fotos e depois colocam em sequência? Pois é, tudo nasceu aqui. Ao ver aquele erro na câmera, ao invés de ficar com raiva pelo equipamento ter dado problema, Méliès viu naquele erro uma oportunidade de criar várias coisas a partir dali, como truques de mágicas e muito mais. Então suas produções começaram a se diferenciar das outras a partir daí. Só que ele queria ir além, então ele começou a explorar novas técnicas que ele poderia criar para agregar aos seus filmes, como por exemplo o fade in e o fade out, que é a transição mais usada nos filmes até hoje, que é aquele momento em que a cena aparece aos poucos ou vai finalizando aos poucos, ou então aquele momento em que uma cena se entrelaça na outra para dar origem a outra cena. Para além disso, ele criou também a dupla exposição, onde ele pegava algumas imagens e fazia uma espécie de colagem na imagem principal, adicionando assim elementos que não estavam lá. Olhando bem para o stop action, ele teve a ideia de pegar a mesma base de deixar a câmera parada em um lugar, só que dessa vez, em vez de tirar um objeto para fazê-lo sumir, ele resolveu demarcar um espaço na cena, onde ele faria um corte
e se gravaria 2 vezes em posições diferentes dentro do mesmo quadro, e juntaria esses 2 cortes na edição para dar a impressão de que haviam 2 personagens naquela cena. E sim, isso tudo é simplesmente genial para ter sido inventado por uma pessoa só. Mas apesar de toda essa genialidade já demonstrada, um importantíssimo passo que mudaria para sempre o modo de se fazer cinema viria mais adiante. Méliès viu que todos os seus inventos miravam com grande potencial para elaborar narrativas cinematográficas. Então ele começou a desenvolver histórias, criar figurinos, dirigir atores e replicar tudo o que já havia no teatro, só que para narrar em filmes, e com o bônus dele poder implantar os efeitos que já havia criado para enriquecer as suas narrativas. Efeitos esses que eram impossíveis de serem realizados no teatro. Ele também foi responsável por criar o storyboard, onde ele rabiscava as ideias e utilizava como uma linha de base na produção das suas histórias. E é nesse cenário que nasce o filme A Viagem à Lua, no ano de 1902, que, como eu disse, é o primeiro filme de ficção científica na história, e já possuía características como roteiro elaborado, diversos efeitos especiais, atores, figurinos, cenários e uma boa edição. E é por isso que aquela cena daquela lua com aquele foguete no olho é tão importante para a história do cinema. Só que se você acha que acabou, calma, porque o nosso querido gênio não descansava o seu cérebro. E como se não bastasse todo o seu feito para o mundo até então, Méliès criou também o filme A Mansão do Diabo, que acompanhava a história de Mefistófeles, que é nada mais nada menos do que o diabo, que se utilizava de várias magias para assombrar pessoas que passavam em frente ao seu castelo. O filme é repleto de magias, efeitos especiais, morcegos, monstros, fantasma e tudo mais que é emblemático para uma história de terror. E assim, Méliès dá a vida também ao primeiro filme de terror da história do cinema. E vale ressaltar que esse filme também foi o primeiro filme a implementar esses símbolos tão marcantes ao gênero do terror no cinema. E até hoje, anos depois, vemos diversos filmes que ainda carregam esses elementos como parte principal das suas tramas. Méliès produziu no total mais de 500 filmes. Sim, mais de 500 filmes em toda a sua carreira. É só você digitar no IMDb Georges Méliès e puxar a lista de filmes quase intermináveis. E isso levando em conta que nem todos os filmes do Méliès vieram ao nosso conhecimento. Então existem ainda tantos outros filmes realizados por esse gênio que nós nunca chegaremos a ver. Isso porque, infelizmente, por volta de 1914, como já se sabe, iniciava a Primeira Guerra Mundial, que mudaria as perspectivas e a atenção do mundo. E durante um cenário tão pesado, os filmes não eram nem de longe a prioridade da população. E lembra que eu disse que toda a lista de filmes do IMDb são apenas os filmes que temos conhecimento? Pois é, isso se dá porque em todo o cenário que eles estavam vivendo, os filmes não tinham mais tanta importância. Até porque estavam se travando guerras, quem teria tempo para assistir filmes? E outro fato importante também é que o cinema não tinha nenhuma perspectiva futura de um negócio lucrativo. Acreditava-se naquela época que o cinema era simplesmente uma moda passageira, e que com o passar do tempo as pessoas enjoariam de assistir filmes. E Méliès se viu então obrigado a vender todos os seus filmes. Sim, aqueles mais de 500 filmes em que ele dedicou anos e anos da sua vida para produzir. Os filmes então ganharam um destino trágico. Foram derretidos para gerar matéria-prima para a confecção das solas dos coturnos dos soldados. Após tudo isso, Méliès deixou de produzir filmes e voltou a atuar apenas como mágico ilusionista, até aposentar-se em 1923, o mesmo ano em que o seu teatro, junto com a sua produtora, a Star Filmes, foi demolida, colocando um ponto final triste na sua relação com o cinema. Eu tenho a obrigação de deixar a indicação do filme A Invenção de Hugo Cabret, dirigido pelo Scorsese,
que é um filme simplesmente lindo e emocionante em homenagem a este grande ser que foi Georges Méliès. Méliès foi incontestavelmente um gênio. Imagine só criar tudo que ele criou sozinho e sem base, pois nada daquilo sequer existia se não fosse por ele, e ainda assim perecer no anonimato. Méliès terminou seus dias em uma lojinha de brinquedo localizada em uma estação de trem em Paris, onde diversas pessoas passavam diariamente em frente a ele e sua lojinha, sem ter a mínima ideia que atrás daquela banca estava uma das principais mentes que mudou o modo de se contar histórias no cinema para sempre. Até que um dia, um jornalista que acompanhou parte da sua trajetória o redescobriu ali, e logo após, em 1929, foi realizada uma noite de gala para Méliès, onde ele discursou e foi aplaudido pela plateia, que não faziam ideia da importância daquele senhor lá da lojinha de brinquedos que eles viam todos os dias. Galera, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu resolvi fazer esse apelo no final para não atrapalhar o vídeo, porque eu sei que é chato quando tá no meio do vídeo e o cara tá lá pedindo like, pedindo inscrição e tal. Mas se você gostou do meu trabalho e quer me apoiar a continuar, se inscreve, deixa o like, comenta, dá sugestão de tema de vídeos que vocês queriam ver aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então até mais e valeu!